A família real no Brasil e a abertura dos portos. Enquanto isso, na França, Bonaparte conquistava o poder e, anos depois, decretava o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comerciarem, com a Inglaterra. O príncipe português, Dom João, desobedeceu essa proibição e por isso Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão. É aí que a família real foge, Ela sai fugida de Portugal. Por quê? Porque Napoleão invade, porque eles desobedeceram às ordens que Napoleão havia dado. Estamos lá para refletir. Fuga ou retirada? O poderoso exército de Napoleão, perto da fronteira, espreitando o porto de Lisboa, navios ingleses prontos para atacar, do outro lado do oceano, enorme e rica colônia brasileira exposta a uma possível invasão. Pressionado por duas potências rivais, a escolha de Portugal era das mais difíceis. Fosse qual fosse a decisão, o castigo do inimigo era certo. Mas a impressão de retirada covarde não se justifica. Historiadores do século XX demonstram que a transferência da corte não foi nada improvisada. Cogitada em diversas outras ocasiões, a mudança deve ser entendida de acordo com a política externa lusitana do período. Os portugueses foram obrigados a agir rapidamente. Os domínios portugueses corriam o risco de ser dilacerados entre França e Inglaterra, caso não fosse assumida uma postura pró-britânica, dilacerados, divididos e pró-britânico favorável à Inglaterra. Vocês analisem esse texto, analisem a situação e respondam as questões 1, 2 e 3 no caderno. Eu vou dar nesse vídeo mesmo 5 minutinhos para vocês relerem o texto, responderem as questões e, após os 5 minutos, eu continuo com a explicação.
corrigindo aí, né, essa tarefa. O número 1 perguntava como a transferência da corte era vista antigamente e como é vista pelos historiadores atuais. No passado, a transferência da corte era vista como uma retirada covarde. Saíram covardemente de lá. Uma fuga apressada. Já os historiadores atuais veem como uma retirada estratégica, como um lance da política externa portuguesa. Isso são pontos de vista, não quer dizer que esteja certo ou não, tá? São pontos de vista. Naquele período era visto como uma fuga. Eles tinham para onde correr, né? E na realidade eles só deixaram para sair quando viram que a situação ficou muito complicada. 2. Segundo o texto, o que poderia acontecer ao Brasil se Dom João não optasse pela Inglaterra? Caso Dom João não transferisse sua corte para o Brasil, os domínios portugueses poderiam ser divididos entre França e Inglaterra. Ou seja, a França, se Dom João não tivesse fugido, né, para a sua colônia, que hoje é o Brasil, as terras, Napoleão invadindo ali Portugal, ele faria o quê? Ele invadiria, pegaria todas as colônias, né? E essas terras seriam divididas entre a Inglaterra e entre a França. 3. O que você diria ao príncipe Dom João se fosse seu conselheiro de Estado e ficasse sabendo que os franceses iriam invadir Portugal? Eu quero que vocês me respondam essa questão lá no nosso grupo, tá? Como é uma resposta pessoal, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Então, eu quero que vocês mandem para mim no grupo o que vocês responderam. Vamos continuar, então. Diante da invasão francesa, Dom João se mudou para o Brasil, protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 15 mil pessoas. A corte, né? A corte do rei veio toda com ele. Em janeiro de 1808, ele chegava a Salvador, onde permaneceu pouco tempo. Em março do mesmo ano, desembarcava no Rio de Janeiro. Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, né? Império Português é a formação política, né? Compreendida pelas colônias da América, da África e da Ásia. Antes situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. Esse deslocamento é chamado de interiorização da metrópole. É a expressão criada pela historiadora Maria Odila Dias para caracterizar o fato de o Rio de Janeiro ter passado a ser sede do vasto império lusitano. As autoridades de cada capitania, que antes obedeciam a Lisboa, passaram a dever obediência ao Rio de Janeiro, transformado agora em sede do Império Português. Dias depois de sua chegada, Dom João ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Qual o significado da abertura dos portos para os brasileiros? Para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Além disso, a corte portuguesa no Rio queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do pacto colonial português, isto é, o do controle do comércio do Brasil colonial pelos portugueses e a liberdade de comerciar com outros países. Esse pacto colonial ele foi quebrado. Os brasileiros puderam, então, comerciar com outros povos, comprar e vender para outros povos. Para a Inglaterra, a abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil. O Tratado de Comércio com a Inglaterra. Logo que se instalou no Rio de Janeiro, Dom João autorizou a criação de indústrias no Brasil. Gente, quando Dom João chega ao Brasil, esse período ele é bem interessante, pois eles começam a solicitar as casas das pessoas que viviam no estado do Rio de Janeiro, que hoje é o atual estado do Rio de Janeiro, para que só a corte pudesse se acomodar. Nós temos aí o Museu Nacional, né, que pegou fogo há pouco tempo, na Quinta da Boa Vista. O prédio onde hoje é o Museu Nacional era o prédio onde viveu a família de Dom João, sendo que esse prédio ele não foi solicitado, ele foi doado. Ele ainda estava em construção quando a família real chega ao Brasil. E o dono dessa casa, né, que estava sendo, desse palácio que estava sendo construído, deu de presente a Dom João. Né? Foi um presente. E ele tinha uma casa que ficava do outro lado,
né, no bairro de frente da casa dele, ele avistava, né, hoje o atual Museu Nacional. E ele tinha muito orgulho porque ele doou aquele lugar para o rei, né? São curiosidades que a gente vê e a gente vai pesquisando e a gente vai encontrando. A história do Brasil é uma história muito linda. Tem, lógico, seus tropeços, suas coisas ruins, como a escravidão, mas tem muita coisa interessante que vocês também podem pesquisar e podem se aperfeiçoar, aprender, né? Obter mais conhecimento em relação a esse conteúdo. Eu vou continuar esse tratado do comércio com a Inglaterra no próximo vídeo, porque senão fica muito grande, ok?